Tenho 86 anos e não tomo remédios. Não porque eu ache que sejam ruins. Não porque eu me sinta invencível. Simplesmente, com o passar dos anos, aprendi a cuidar do meu corpo de um jeito diferente. Mais consciente, mais respeitoso e, sobretudo, mais conectado ao que eu realmente preciso. Nesta idade, é comum ver a maioria das pessoas idosas acumulando comprimidos numa caixinha. Um para a pressão, outro para dormir, outro para o estômago, e assim por diante. E embora em alguns casos eles sejam necessários, no meu caso, consegui me manter forte, lúcida e com energia graças a algo muito mais simples. Uma rotina matinal que venho repetindo todos os dias há anos. Não é uma fórmula mágica. Não é algo que muda a vida da noite para o dia. Mas posso te dizer, com total honestidade, que estas 4 coisas que faço todas as manhãs são as responsáveis por como me sinto hoje. É por isso que estou aqui. Porque sei que muitas pessoas, talvez você, que me escuta agora, acordam com dores, com cansaço, com aquela sensação de que o corpo já não responde como antes. E eu entendo. Porque isso também aconteceu comigo. Mas o importante é que dá para fazer algo. E não precisa ser complicado nem caro. Hoje vou te contar quais são esses 4 hábitos. O que eu faço? Por que eu faço? Como eu faço? E que mudanças reais senti desde que os integrei na minha vida. Você não precisa de suplementos estranhos, nem de equipamentos caros, nem de morar no campo cercada de natureza. Só precisa de intenção, um pouco de constância e vontade de ouvir o que o seu corpo vem pedindo há tempos. Atenção. Acompanha comigo, e eu te asseguro que algo aí dentro vai ressoar. Talvez você encontre nesta rotina algo de que precisava sem perceber. E antes de começar, eu adoraria te conhecer um pouco mais. Quantos anos você tem? De onde você está nos assistindo? Deixe para mim nos comentários. Vou adorar ler e saber com quem compartilho este pequeno segredo de vida. Pronta? Então vamos começar. Porque nunca é tarde para se cuidar. De manhã, o corpo desperta como uma planta depois de uma noite sem sol, com sede, frágil, lento, à espera de cuidados. Mas ao contrário de uma planta, que depende da chuva ou do jardineiro, o nosso corpo depende de nós. Durante a noite, tudo em nós desacelera. A digestão continua trabalhando, embora mais devagar. A circulação se ajusta. O fígado, os rins e outros órgãos se dedicam a limpar o que comemos, sentimos e respiramos no dia anterior. Por isso, quando abrimos os olhos pela manhã, não estamos em zero. Estamos em transição. É como se o corpo dissesse: estou pronta para começar, mas preciso que você me ajude. E o que você faz nessa primeira hora do dia vai determinar como vai se sentir no restante do tempo. O seu nível de energia, a sua clareza mental, a sua digestão, até o seu estado de ânimo. No meu caso, houve uma época em que eu não tinha rotina alguma. Eu me levantava na hora que fosse, tomava um café preto, comia qualquer coisa e saía para encarar o dia como se fosse uma corrida ladeira acima. Ao meio-dia eu já estava cansada, com dor de cabeça ou nas costas, e me sentindo mais velha do que era. Tudo mudou quando entendi que o corpo não precisa de coisas complicadas. Precisa de respeito. E que o melhor momento para dar esse respeito é pela manhã. A forma como você desperta é muitas vezes a forma como você viverá o seu dia. E se repetir isso por semanas, meses, anos, essa será a forma como você viverá a sua vida. Por isso eu comecei a construir uma rotina matinal tão simples quanto poderosa. E com o tempo, percebi que não só eu me sentia melhor, como também deixei de precisar de tantas visitas ao médico. Minha digestão melhorou. Eu dormia melhor. Caminhava com mais leveza. Eu me sentia mais eu. Cada uma das 4 coisas que faço pela manhã tem um propósito. Eu não as faço por hábito, e sim porque sei o que elas fazem pelo meu corpo. E hoje quero compartilhá-las com você,
para que escolha se alguma delas também pode fazer parte da sua vida. Vamos à primeira. É a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais ignorada pela maioria. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, até antes de falar com alguém ou ligar o rádio, eu faço uma única ação que mudou completamente a forma como me sinto no meu corpo. Bebo um copo grande de água morna com suco de limão. Pode parecer algo muito simples, e é. Mas o simples, quando feito com intenção e constância, pode ser profundamente transformador. Durante anos, sofri com prisão de ventre. Passavam dias sem ir ao banheiro normalmente. Experimentei laxantes, mais fibra, menos pão, mais frutas. Nada funcionava de verdade. Eu também acordava com azia, com uma sensação no peito e na garganta que só piorava com o café. Cada café da manhã parecia uma batalha. Até que um dia, uma vizinha me falou da água com limão em jejum. Ela me disse: "Não espere milagres, só experimente por 7 dias." E eu fiz. No terceiro dia, meu estômago já não ardia. No quinto, comecei a ir ao banheiro sem esforço. E desde então, não parei mais. Por que funciona? Primeiro, porque ao despertar o corpo está desidratado. E quando damos um copo de água, especialmente água morna, ajudamos os órgãos a começarem a se mover. A água morna, ao contrário da fria, não assusta o sistema digestivo. Ela o desperta com suavidade. O limão, embora seja ácido na boca, torna-se alcalino no corpo. Isso ajuda o fígado a fazer seu trabalho de limpeza, estimula a produção de bile e prepara o estômago para receber alimentos sem gerar azia. Além disso, o limão é cheio de vitamina C, antioxidantes e minerais. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a manter a pele mais limpa e luminosa. É como se limpasse os tubos internos antes de o trabalho do dia começar. E se você me pergunta por que prefiro isso ao café, a resposta é simples. O café desidrata, estimula de golpe e, quando não há comida no estômago, pode irritá-lo. A água com limão, por sua vez, acompanha o corpo. Não o empurra nem o exige. Agora, nem todo mundo tolera o limão. Algumas pessoas têm o estômago muito sensível ou sofrem de úlceras. Nesses casos, dá para substituir por uma infusão suave de gengibre ou simplesmente água morna pura. O importante é a hidratação morna, não tanto o ácido cítrico em si. E como fazer direitinho? Eu uso meio limão num copo de cerca de 250 ml de água morna. Não deve estar fervendo, só morna ao toque. Eu preparo logo depois de levantar, antes de qualquer outra coisa. Não adiciono açúcar nem mel. É um momento de conexão entre o meu corpo e eu. E sim, é preciso cuidado. Se você tem problemas renais, se está tomando medicamentos que afetam a mucosa gástrica, ou se o limão te causa desconforto, não faça todos os dias. Você pode fazer um par de vezes por semana, ou consultar o seu médico se tiver dúvidas. Mas, se o seu corpo aceitar, dê uma chance. Porque se hidratar com intenção, desde o primeiro momento do dia, é dizer ao corpo: "Eu estou aqui com você. Vamos juntas." E acredite, o corpo agradece mais do que você imagina. Agora vamos ao segundo hábito. Um que ativa o corpo por fora e também por dentro. A cada despertar, logo depois de beber meu copo de água morna com limão, eu não salto da cama, muito menos corro para me vestir. Em vez disso, fico mais alguns minutos ali, em silêncio, comigo mesma. Não é preguiça, é que aprendi que antes de mover o corpo, é preciso despertar a alma. Meu segundo hábito matinal é simples, mas poderoso: respirar conscientemente e me mover com suavidade. Você não precisa ser flexível, nem ter experiência com yoga ou ginástica. Só precisa de presença. E isso, todas nós temos. A respiração vem primeiro. A maioria das pessoas respira de forma superficial, rápida, como se o ar fosse algo que precisamos capturar às pressas. Mas a respiração é a ponte entre corpo e mente. Quando você respira fundo,
algo muda por dentro. Então eu me sento na cama, ou se naquele dia estou mais cansada, me deito com as costas retas e as mãos sobre o abdômen. Inspiro pelo nariz contando até 4, sustento o ar por 2 segundos e exalo pela boca lentamente contando até 6. Repito umas 5 vezes. Só isso. Às vezes fecho os olhos. Às vezes abro a janela. O importante não é o entorno, e sim estar presente. Ao respirar assim, o corpo entende que é hora de despertar, mas sem sobressaltos. A mente se acalma, o coração encontra seu ritmo. Depois, começo com movimentos suaves. Primeiro, giro os tornozelos, um de cada vez, em círculos. Depois, os pulsos. Estendo os braços em direção ao teto como se quisesse alcançar o sol. Inclino a cabeça para um lado, para o outro. Faço pequenos giros com o pescoço. Nada forçado. Nada que doa. Gosto de pensar nisso como um cumprimento a cada parte do meu corpo. É dizer às articulações: bom dia, estamos juntas nisso. Ao me mover assim, eu sinto o sangue começar a circular melhor. Sinto a rigidez da noite se dissolver pouco a pouco. Antes, minhas manhãs eram desajeitadas. Eu me levantava com dor nas costas, com os pés inchados, com a mente nublada. Mas desde que pratico esse pequeno ritual de respiração e movimento, tudo muda. Não só me sinto mais leve, como também mais centrada. Mesmo que você tenha mobilidade reduzida, dá para fazer. Você pode mover só as mãos, os ombros, girar os olhos, respirar fundo. Não se trata da quantidade de movimento, e sim da intenção com que você faz. E isso, acredite, transforma o dia. E há algo mais que acrescento a esse momento. Antes de terminar, faço algo que me ajuda a começar a partir de um lugar de gratidão. Às vezes em voz alta, às vezes em silêncio, digo: obrigada por este dia. Obrigada porque estou viva. Obrigada pelo meu corpo, imperfeito, mas meu. Parece bobagem, mas esse agradecimento muda o meu ânimo. Não importa se o dia trará desafios, se haverá notícias difíceis, se o corpo vai doer um pouco mais. Eu já tenho uma base firme sobre a qual caminhar. Porque não se trata de começar o dia correndo atrás do relógio. Trata-se de começar habitando o corpo, saudando a alma, conectando com o essencial. Respirar, mover, agradecer. Tão simples, tão profundo. Depois de despertar o corpo com a água morna e o movimento suave, passo a algo tão importante quanto, embora muitas vezes esquecido, despertar a mente, mas com calma. Eu não começo o dia com o noticiário. Não ligo a televisão. Não pego o telefone. Meu terceiro hábito matinal é dedicar alguns minutos ao silêncio, ou a uma leitura que me inspire. Durante muitos anos, a minha rotina ao despertar incluía ligar a televisão, notícias, programas da manhã, barulho de fundo. Eu dizia que era para me informar, mas poucos minutos depois, eu já sentia ansiedade. Começava o dia agitada, com o peito apertado, com o coração acelerado sem saber por quê. Até que um dia, eu parei para observar. Por que eu me sinto assim tão cedo, se acabei de levantar? A resposta era clara. A primeira coisa que eu colocava na minha mente era barulho. E assim, o meu dia nascia desordenado. Decidi tentar algo diferente. Desliguei a televisão. Sentei perto da janela. E simplesmente escutei o silêncio. No começo me incomodou. O silêncio assusta quando não estamos acostumadas. Mas depois, ele me acolheu. Desde então, todas as manhãs, eu me presenteio com entre 5 e 15 minutos de silêncio ou de leitura tranquila. Às vezes leio um trecho de um livro espiritual, uma frase que me faça pensar. Tenho um pequeno caderno com pensamentos que venho copiando ao longo dos anos. Frases que me devolvem ao centro, que me lembram do que realmente importa. Outras vezes, não leio nada. Só olho o céu. Observo como a luz se move.
como o tom do dia muda. Percebo que estou viva. E isso já é um milagre. Esse hábito me ajudou a começar cada jornada com a mente mais clara, mais serena. Evita que o estresse me capture desde o primeiro momento. Em vez de correr atrás do relógio, tenho a sensação de que eu é que estou ao leme. Se você está começando e não sabe por onde, aqui vão alguns conselhos. Escolha um lugar tranquilo. Pode ser uma cadeira perto da janela, um cantinho especial, até a mesa da cozinha. Você não precisa de muito tempo. 5 minutos bastam. Se decidir ler, busque textos breves. Nada que te acelere. Livros de sabedoria, espiritualidade, poemas, reflexões. Se preferir escrever, tenha um pequeno diário. Anote uma frase, uma emoção, uma lembrança bonita. E se simplesmente quiser ficar em silêncio, faça isso. Respire. Observe. Não há nada mais importante do que esse momento com você mesma. Esse hábito não tem a ver com religião nem com grandes filosofias. Tem a ver com voltar a si antes de se entregar ao mundo. Porque antes de responder mensagens, atender responsabilidades ou ler notícias, a sua mente precisa de uma âncora. E essa âncora pode ser o silêncio, ou uma frase que te lembre quem você é. Depois de cuidar da minha mente com silêncio e boa leitura, chega a hora de alimentar o meu corpo. E aqui vem o quarto hábito das minhas manhãs. Um que, embora pareça simples, transformou tudo. O café da manhã. Mas não qualquer café da manhã. Um café da manhã com intenção. Durante muitos anos, eu comia a primeira coisa que encontrava. Uma torrada rápida, um café preto com algo doce, às vezes nada. Eu dizia que não tinha fome. E depois, no meio da manhã, eu me sentia fraca, irritada, sem energia. Era como começar o dia sem combustível. Hoje, meu café da manhã é diferente. Não se trata de comer muito. Trata-se de comer bem. E, sobretudo, de fazê-lo com respeito. Porque depois de dormir, o seu corpo passa muitas horas sem alimento. E o primeiro alimento que você oferece marca como ele vai funcionar no resto do dia. No meu café da manhã, geralmente tem algo de proteína. Pode ser um ovo cozido, algumas colheradas de iogurte natural ou um pouco de queijo fresco. Sempre há uma fruta, uma maçã, meia banana, algumas fatias de mamão. Eu acrescento um punhado de nozes ou sementes que me fornecem gorduras boas e ajudam a me sentir saciada por mais tempo. Em vez de pão branco, eu prefiro uma torrada de aveia ou um pouco de pão integral de verdade. E no lugar do café, muitas vezes tomo uma infusão suave, como camomila ou gengibre com limão. Fica melhor para o meu estômago e me mantém tranquila. Eu evito os produtos ultraprocessados, os cereais açucarados, os biscoitos que prometem energia, mas só trazem cansaço. Porque aprendi na marra, que esses alimentos dão um empurrão falso e depois nos deixam cair ainda mais rápido. Lembro de uma época em que eu costumava tomar uma xícara de leite com chocolate e alguns biscoitos. Eu achava que era suficiente, mas uma hora depois, sentia sono. Custava me concentrar, doía a cabeça. Mudar isso foi uma das melhores decisões que tomei. Para quem diz, não tenho fome de manhã, meu conselho é este: comece com algo pequeno, mas nutritivo. Um par de amêndoas, meio copo de suco natural, uma infusão quentinha. Aos poucos, o seu corpo vai voltar a pedir o que precisa. Porque não é que você não tenha fome. É que o seu corpo se acostumou a não ser ouvido. E para quem acredita que comer bem é caro ou complicado, deixe eu te dizer, não é. Uma fruta, um ovo, um pouco de aveia cozida. Isso já é um café da manhã poderoso. Você não precisa de ingredientes exóticos nem de receitas elaboradas. Só de intenção. Comer bem pela manhã me deu mais clareza mental, mais energia e até melhor humor. E o mais importante, me faz sentir que estou me cuidando. Que começo o dia com amor por mim mesma. Porque no fim,
Tomar um bom café da manhã é como dizer ao corpo: eu te agradeço. Quando me perguntam se esses hábitos realmente fazem diferença, eu não preciso pensar muito. A resposta está no meu corpo, na minha mente e até nos olhos do médico que me vê todos os anos. Antes de começar essa rotina, minhas manhãs eram pesadas. Eu acordava com rigidez nas pernas, estômago estufado, cabeça como que nublada. Tudo era mais lento. Meu corpo, meu pensamento, meu ânimo. E claro, isso me fazia depender mais de remédios, de café, de empurrões artificiais para começar o dia. Mas desde que comecei com esses hábitos simples, tudo mudou. Hoje eu tenho mais energia. Não falo de uma energia como a de uma jovem de 20 anos, não. Falo de uma energia tranquila, estável, que me permite fazer o que preciso sem sentir que estou me arrastando. Eu caminho mais firme. Respiro melhor. Minha digestão, que costumava ser um problema constante, ficou muito mais regular. Já não tenho aquela sensação de peso, nem as ardores que costumavam vir após cada refeição. E não sou só eu que noto. Há pouco tempo fui fazer um check-up geral. Meu médico, que me conhece há mais de uma década, olhou meus resultados e me disse algo que não vou esquecer. Os seus exames estão melhores do que os de muitas pessoas 20 anos mais novas do que você. O que você está fazendo? E eu disse o mesmo que te digo agora. Estou cuidando das minhas manhãs. Estou respeitando meu corpo. Não foi perfeito. Há dias em que eu me levanto mais tarde. Outros em que me esqueço de respirar profundamente. Às vezes não tenho limão para a minha água, ou eu me deixo levar por um café da manhã que eu sei que não me faz tão bem. Mas aprendi algo valioso. O importante não é fazer perfeito, e sim fazer constante. Voltar sempre. Não como obrigação, mas como um ato de amor próprio. Porque com o tempo, entendi que não é só o que você faz. É como você faz. Não é só a água com limão. É o momento em que você se senta para tomá-la, em silêncio, com calma. Não é só o alongamento. É aquela conexão com o seu corpo, aquele obrigada que você sente quando se move sem dor. Não é só o café da manhã. É a intenção com que você escolhe o que põe no prato. E quando tudo isso vira parte de você, quando já não precisa forçar, mas te nasce fazer, aí é que começa a verdadeira transformação. Com o passar do tempo, muitas pessoas que me escutam ou me leem me fazem perguntas muito parecidas. Dúvidas sinceras, reais, que eu mesma teria feito anos atrás. Então hoje quero respondê-las de forma simples e direta, como se estivéssemos conversando diante de uma xícara de infusão. É tarde para começar esta rotina se eu já tenho mais de 80? Nunca é tarde, de verdade. Eu não comecei tudo isso quando era jovem. Foi já com os anos nas costas, com dores, cansaço e dúvidas. Mas o corpo, mesmo o corpo mais velho, sempre agradece os cuidados. Pode ser que você não note mudanças em uma semana. Pode ser que o progresso seja mais lento. Mas ele chega. O importante é começar sem pressão, com gentileza, sabendo que cada gesto conta. Mesmo que você tenha 90 ou mais, iniciar pequenos hábitos de cuidado pode te fazer sentir mais viva do que nunca. Posso adaptar esses hábitos se tenho mobilidade limitada? Claro que sim. Nada disso é competição de agilidade nem de esforço físico. Se você não consegue se levantar com facilidade, pode fazer as respirações na cama. Se não pode caminhar, pode fazer movimentos com os braços, tornozelos, pescoço, o que estiver dentro das suas possibilidades. O segredo é se mover, ativar o corpo como puder, sem dor. Não é o quanto você se move, e sim com quanta consciência você faz. Sempre há uma forma de adaptar a rotina a você. O que acontece se eu pulo um dia? Nada grave. Somos humanas. Não se trata de rigidez, e sim de constância com flexibilidade. Haverá dias em que você vai sair cedo, terá visitas, ou simplesmente não vai ter vontade.
Não se castigue. Volte ao hábito no dia seguinte, com carinho, como quem retoma uma conversa pendente. O que faz bem não é fazer sem falhar, é sempre voltar. Porque isso, com o tempo, é o que transforma. Esses hábitos substituem os medicamentos? Não. Não se trata de suspender nada sem a supervisão médica. Eu não tomo remédios, mas é porque a minha saúde, por enquanto, me permite. E isso eu devo, em parte, a esses hábitos. Mas se você toma medicação, não veja como opostos. Esses hábitos não substituem, eles complementam. Ajudam o seu corpo a funcionar melhor, talvez até a reduzir certos incômodos. Sempre, claro, com a orientação de um profissional, se você tiver uma condição específica. E se eu não tenho tempo de manhã? Eu entendo. Cada uma tem uma rotina. Mas vou te dizer algo. Esses hábitos não exigem horas. A respiração consciente pode levar 2 minutos. A água com limão, menos de 5. O alongamento, você pode fazer enquanto espera a água do chá aquecer. A leitura ou o silêncio podem acompanhar o seu café da manhã. Não se trata de ter mais tempo, e sim de dar intenção ao tempo que você já tem. Porque o que importa não é a quantidade de minutos, e sim o cuidado com que você os vive. E se um dia você puder se presentear com 15 minutos tranquilos, melhor. Mas, se só tiver 5, que esses 5 sejam seus. Que sejam conscientes. Porque um hábito pequeno, feito com amor e regularidade, tem mais poder do que 1000 planos grandiosos que nunca saem do papel. Depois de tantos anos, cheguei a uma conclusão que quero te oferecer hoje, com humildade e com todo o meu coração. Não se trata de viver muitos anos, e sim de vivê-los com força, dignidade e alegria. Quando somos jovens, focamos no futuro. Quando envelhecemos, entendemos que o futuro se constrói a cada manhã. Não há fórmulas mágicas, nem segredos guardados em laboratórios. Às vezes, o mais poderoso está no mais simples. Um copo de água, uma respiração lenta, um alongamento suave, um café da manhã feito com intenção. Pequenos gestos que, repetidos com amor, se tornam os pilares de uma vida melhor. Eu não te peço para fazer tudo já amanhã. Não é preciso mudar o mundo em um só dia. Mas eu te convido a experimentar apenas um desses hábitos. Só um. Nesta semana. Com calma, com respeito, sem expectativas impossíveis. Só você, se presenteando com alguns minutos de cuidado real. Talvez você descubra que se sente com mais energia, ou que os seus pensamentos estão mais claros, ou que o seu ânimo, sem motivo aparente, está um pouquinho mais elevado. Se isso acontecer, ainda que só um pouco, já valeu a pena. Lembre-se, não subestime o poder de uma manhã bem vivida, porque o que você faz nos primeiros minutos pode influenciar como você vive as horas seguintes. E assim, dia após dia, uma vida inteira se transforma. E agora, eu quero saber de você. Qual desses hábitos você vai experimentar primeiro? O que você faz pela manhã para se cuidar? Conte para mim nos comentários. Vou adorar ler, porque todas podemos aprender com todas, não importa a idade. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero de coração que minhas palavras tenham semeado algo bom em você. Se foi assim, não vá embora sem deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém que você queira ver mais forte, mais saudável e mais feliz. Nos vemos em breve, e até lá, cuide do seu corpo como você cuidaria de alguém que ama, porque esse alguém é você.